Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 41. Livro de Gênesis, capítulo 41. Quando eu penso em alguns personagens que me trazem inspiração para que eu possa vencer as minhas lutas, para que eu possa romper os meus limites, passam vários. Mas este um especificamente, que ele sonhou, ele passou por várias tribulações, ele sonhou e ele alcançou a sua vitória. Livro de Gênesis 41. Quantos acharam? Dão glória a Deus aí. A partir do versículo 15, 16. A narrativa de José revela que a idade não é um sinal de amadurecimento. Tem muita gente que, eu já conversei com pessoas de 17, 18 anos que tem muito mais maturidade do que pessoas de 40, 45 anos. Então a maturidade ela chega quando você abre o seu coração para você entender o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? Qual é o escopo da sua missão? Qual é o final, a finalidade de você estar vivo nessa terra? E nós, querido, passamos por esse caminho, pela essa terra, para um propósito, todos nós. E a gente não pode passar sem enxergar que nós fomos chamados para algo muito maior, porque essa terra ela é passageira. Amém? Vai passar. E passa, gente, muito rápido. Passa assim, ó. Daqui a pouco você está com 20, daqui a pouco 30, daqui a pouco 50. Fala aleluia. E aí às vezes está frustrado porque não conseguiu ainda fazer aquilo, não conseguiu realizar, não conseguiu ter felicidade, não conseguiu ter alegria na terra. E eu vou dizer uma coisa, só há alegria na terra quando você coloca a sua vida diante do Senhor. Quando você serve a Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá, versículo 15. Nesse texto, nós vemos aqui José. José ele passou por vários lugares terríveis. Primeiro José ele tem um sonho. Os seus irmãos têm inveja de José. Ele passa pela caravana dos ismaelitas, ele é vendido pelos ismaelitas. Depois ele passa pela casa de Potifar, acusado, passa por uma prova na casa de Potifar, acusado injustamente. E depois ele vai para a masmorra de Faraó. Então às vezes o nosso sonho, você sonha, Deus ele tem promessas para a sua vida, amém? Mas nem sempre esse sonho vai acontecer de um dia para o outro. Vai levar um tempo talvez. E por isso a gente precisa o quê? Não perder a esperança, não perder a nossa fé naquele que prometeu. Deus ele não é homem para mentir, amém, irmão? Deus ele é Deus para cumprir. E quando ele declara uma palavra, quando ele libera uma palavra ao seu coração, essa palavra ela vai se cumprir se você receber, se você acreditar nela, se você não desistir, amém? E José, tudo que ele fazia, ele dava crédito a Deus. E na verdade nós, tudo, em primeiro lugar precisa ser Deus. Se você vai alcançar um lugar na sua vida, se vem honra na sua vida, acredite ao Senhor, dê crédito ao Senhor. Coloca a honra a Ele. Tudo que você é, glorifique a Jesus. A posição de honra que você se encontra, glorifique a Jesus. Portas que se abrem na sua vida, glorifique a Jesus. A vida no lugar da morte, glorifique ao Senhor. Uma resposta de oração, tudo glorifica ao Senhor. Acordou, Deus, muito obrigado pela vida, amém? Obrigado pela vida. Hoje eu comentei com a minha esposa, contei hoje pela manhã, eu tive um sonho com um amigo meu, de Brasília, e ele estava no meu sonho muito entristecido, uma tristeza tão grande, eu vi nos olhos, ele não conseguia sorrir, e eu falava para ele, olha, vamos para a igreja, eu quero te ajudar.
E aí eu fiquei agoniado no meu coração, comecei a interceder com ele, comecei a orar por ele. Aí eu liguei para um dos meus amigos, também lá de Brasília, eu perguntei, como é que está fulano e tal? Ele falou assim, ele está preso. Aí eu falei, meu Deus do céu, você está brincando? Uma pessoa que era totalmente responsável, uma pessoa que eu me espelhava, ele estava preso, está preso na Papuda em Brasília. E aí eu peguei e eu falei, nada acontece por acaso. Eu vou para Brasília agora dia 26, e eu falei assim, eu preciso ir na casa dos pais, eu preciso ver se há uma forma de eu entrar lá e fazer uma visita e levar uma palavra ao coração dele. Eu tenho certeza, querido, que Deus vai me dar essa honra de glorificar o nome de Jesus e ajudar essa vida. Quando Deus ele traz uma revelação, quando Deus ele traz uma palavra, um sonho, seja o que for, pode ter certeza que existe um fundamento nele. Amém? Na visão, no sonho. E a Bíblia nos fala nesse texto aqui, todo o capítulo de 41, que Faraó, ele estava perturbado em suas emoções, e ele chega diante de José para obter algumas respostas que ninguém era capaz de dar, ninguém tinha resposta para aquele sonho dele. E aí no versículo 15, ele diz assim, tive um sonho, e não há quem o interprete, ouvi dizer porém a teu respeito. O faraó estava olhando para José e falando assim, olha, eu ouvi falar a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. E aí eu lembrei de um texto que fala lá, em João capítulo 15, Jesus ele está falando ali com seus discípulos, com seus 12, João capítulo 15, 5, Jesus olha para ele e fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Muito fruto, porque sem mim, aí ele fala, porque sem mim nada podeis fazer. E aí no versículo 16, há uma confirmação, tudo querido na nossa vida, você não vai conseguir vencer na sua vida, você não vai conseguir alcançar um lugar, se você não colocar Deus na sua frente. Às vezes aquela arrogância, ela faz você perder tantas coisas maravilhosas dessa terra. O orgulho, a Bíblia nos fala que o orgulho precede a queda. O que é preceder? Vem antes vem o orgulho, em seguida vem a queda. Por isso o caminho da humildade, o caminho de reconhecer que nós somos pequenos. João Batista diz, convém que ele cresça, que eu diminua. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar. Deus acima de tudo, sim. Quase Bolsonaro que fala isso, né? Deus acima de tudo. Está na Bíblia, né? João 32 aí. Vamos orar para os nossos governantes, misericórdia. 16 fala assim, respondeu José. José dá uma resposta para Faraó. Ele fala assim, olha, não está em mim, mas Deus dará o quê? Resposta favorável a Faraó. Aí eu fui no original dessa palavra favorável vendo a palavra no hebraico chamada, e aí nós ministramos essa canção que tem tudo a ver. Favorável no original, vendo a palavra chamada Shalom. Sabe quando você fala Shalom? Sabe quando você recebe uma mensagem Shalom Adonai? Não é só paz de Deus, não é só paz do Senhor, tem um significado ainda mais. Shalom quer dizer completo, quer dizer saúde, quer dizer bem-estar, quer dizer prosperidade, sossego, tranquilidade, contentamento e paz. Então o faraó estava o que? Angustiado, inquieto. E aí José lhe diz para ele assim, olha, Deus dará resposta favorável, Deus
tranquilidade ao seu coração. E nessa noite, em nome de Jesus, Deus trará tranquilidade ao seu coração, trará paz ao teu coração, ao teu caminho, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Só que às vezes nós não temos maturidade cristã para entender que Deus está na frente. Nós não temos maturidade cristã para entender que tudo na nossa vida depende do Senhor. Nós, queridos, somos dependentes dEle. Não é você, criador do Senhor, é o contrário, Ele que te criou. Então, nós precisamos entender, Deus, vou colocar minha vida diante do Senhor, me dá uma direção. Querido, acorda cedo, faça esse exercício. Quando você acordar, já cai de joelhos, antes de você ir no banheiro. Fala aleluia. Cai lá, está meio dormindo, sonolento, cai e ore. Coloca a sua vida diante do Senhor. Deus, eu entrego o meu dia, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu caminho. Senhor, me mostra. Depois em seguida vai lá, leia a palavra. E depois você vai, lava a cara, fala aleluia. Depois você vai se lavar, mas tenha esse hábito. Ora, em seguida coloca a Bíblia ali na cabeceira da sua cama e traga. Deus, Ele vai ministrar o seu coração com a palavra poderosa em nome de Jesus, amém? Primeira coisa então, eu vou dar crédito, em tudo eu vou dar crédito ao meu Deus. Lá em Gênesis 39, volta um pouco, capítulo 39, versículo 4. José, nós vemos aqui que ele passou, e você percebe que ele soube tirar proveito das situações que a vida lhe proporcionava. É um momento ruim, é uma situação ruim que você está vivendo, querido, tire proveito desse lugar. Quantos já passaram por luta ou estão passando por luta aqui? Levanta a mão. Quem não levantou, nunca passou por luta? Fala aleluia. De novo, quem já passou por luta ou está passando, levanta a sua mão. Uma prova terrível, que você falou assim, eu vou desistir, não quero mais saber de viver. Todos nós. Aí no versículo 4 diz assim: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. Versículo 21. Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Passou por lugares difíceis, mas no tempo certo, na hora certa, veio a honra sobre José. Amém? Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: olha, não desista, meu irmão. Fala para ele, não desista. E nós observamos nesses versos aqui que José, antes de chegar ao posto de governador do Egito, ele teve a oportunidade de administrar e gerenciar na casa de Potifar. Ele foi para a cadeia, foi para a prisão, ele administrou ali os encarcerados, os presos também. Deus, Ele vai te dar sabedoria, você não vai ficar parado, você vai olhar a situação que você está vivendo, que não sobressaia o momento ruim, mas que você possa buscar naquele lugar: Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Seja o que for, não vou murmurar, não vou reclamar, eu vou te adorar. Quando o povo de Israel sai do Egito, já falamos isso daqui, Deus dá uma direção para o povo de Israel: vai para o deserto para me adorar, levantar um altar de adoração. Mas o que eles fazem? Eles começam a murmurar. E por causa da murmuração, demorou-se 40 anos no deserto. Deixa eu te falar uma coisa: talvez por causa da murmuração, de você reclamar tanto na sua vida, querido, as coisas estão se atrasando.
Não flui. Por quê? Porque ao invés de você glorificar a Deus no lugar que você está passando, no vale que você está passando, no deserto que você está passando, você está reclamando da vida. Busque aproveitamento onde você está. Busque descobrir o porquê que eu estou aqui. Senhor, me revela, me traz, Senhor, a Tua palavra. Senhor, me ensina o Teu caminho. Senhor, eu quero evoluir, eu quero crescer. Forja o meu caráter, Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 38. E aqui você vê José, um homem cheio do Espírito de Deus. Disse Faraó aos seus oficiais, depois que viu que Deus estava com José. Eu acho que a melhor coisa do mundo é as pessoas olhar para você e falar assim: olha, você é diferente. Você tem algo bom. Você já entrou num lugar que estava pesado? Quem já entrou num lugar pesado, carregado? Quem já entrou? Mas de repente, aquele lugar ele ficou leve, porque você não se deixou dominar por aquele ambiente. A Bíblia nos ensina que nós temos autoridade para mudar o ambiente que for. A nós foi colocado, dado o Espírito de Deus. E nessa passagem, no versículo 38 diz: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o quê? Em que há o quê? O Espírito de Deus. Deus vai te colocar em lugares maiores, porque você tem o Espírito de Deus. Você não vai ser envergonhado, você não vai ficar para trás. Você vai se destacar porque você tem o Espírito de Deus. Quando você não olha para dentro de si, para enxergar o Deus que você tem, você está menosprezando. Você está fazendo como Saul fez, como Esaú fez. Ele trocou a sua primogenitura, o seu direito de primogenitura, por um prato de lentilha. Hoje nós vemos essa guerra toda aí em Israel. Mas nós também temos que orar, querido, interceder por todos aqueles, as vítimas da guerra, as famílias, não é só por Israel, é pelos palestinos também. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos fala para a gente orar pela paz de Jerusalém. Mas isso não quer dizer que eu não vou orar também por aqueles que estão sofrendo agora, do outro lado, todos. Amém? Jesus fala o quê? Para você amar o quê? O seu o inimigo. Difícil, né, orar pelo inimigo? Ame o seu inimigo, ore pelo inimigo. Quando ele fala para você interceder pelo seu inimigo, ele está dizendo assim, ó, ore, ame o seu inimigo. Ele está falando, ore pelo inimigo, para que ele se converta, para que ele aceite o Evangelho, para que ele aceite Jesus. Não é para você chegar diante do inimigo e abraçar, como se nada tivesse acontecido, não. Outra coisa, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, não é contra o ser humano, não é contra a pessoa, mas contra o Espírito que está atrás dela. Por isso a Bíblia nos fala que a nossa guerra, a nossa luta, querido, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Existe uma batalha espiritual. Quando você entrar na sua casa, aquele ambiente talvez esteja carregado, não é a pessoa, não são as pessoas. Você precisa repreender aquele espírito ali. Talvez uma obra de feitiçaria, talvez uma macumba enviada. Você não acredita? Pois eu vou dizer, querido, isso é real. Mas quando você tem o Espírito de Deus na sua vida, que é Ruach no original, Espírito quer dizer vento. Então vem o que? O vento do Espírito Santo e sopra e lança fora todo o mal. E aí o ambiente fica leve. A Bíblia nos fala que o louvor liberta. Coloque adoração, coloque o louvor, comece a adorar o Senhor. No lugar de murmuração, comece a fluir em adoração e você vai ver, o ambiente vai mudar. José certamente ele fez isso. Ao invés dele estar lá lamuriando, estava sofrendo muito, mas ele colocou o quê? Ele lembrava do sonho.
Deus me colocou em um lugar alto. Deus me deu uma visão que eu iria me destacar nessa terra. Será que você tem alguma promessa? Será que você lembra de algumas palavras que foram liberadas nesse altar? Talvez nas 12 portas de Jerusalém, um profeta, alguém orou pela sua vida e liberou uma palavra. Você não pode esquecer dessa palavra. Amém? Todo dia, querido, minha esposa falou hoje pela manhã, está lá, tem uma porta lá, o espelho do guarda-roupa lá, eu coloquei minha promessa. E ela falou que ela é obrigada a se abaixar, porque está na altura ali, ó, está na cara. Uma promessa, a minha promessa, a promessa da nossa casa, da minha família. Todo dia eu acordo, eu leio aquela promessa, para eu não esquecer que foi o Senhor que liberou ao meu coração. E você precisa fazer a mesma coisa. Quantas palavras liberadas ao seu coração, não esqueça. Nós fomos chamados para vencer. Você não foi chamado para ser um derrotado, não. Ele fala, em que há o Espírito de Deus. Espírito quer dizer ruach, no original, que vem de vento ou mente. Então, quando o Senhor fala sobre o Espírito de Deus na sua vida, Ele está falando assim, ó, tem uma mente transformada. Coloca na sua mente o meu Espírito. Coloca diariamente, nós somos, o maior campo de batalha está na nossa mente. Quantos pensamentos estão, querido, passando pela sua cabeça no decorrer do dia? Pensamentos para maquinar o mal, pensamentos talvez de prostituição, pensamentos lascivos, pensamentos ruins, de roubo, seja o que for. Por isso a Bíblia nos fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8, em que eu devo pensar? Ele fala assim, Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também há. Então, primeira coisa, dá a glória devida a Deus. Segundo, saber tirar proveito das situações que a vida lhe apresenta. Terceiro, ser cheio do Espírito de Deus.